Nós vamos ler do 1 ao 45. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou. Depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes: certamente Lázaro está morto. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E, dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ele, com ela em casa e o consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, volvendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já 4 dias.
E disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Queridos irmãos, Jesus anuncia um projeto aos seus discípulos. E esse projeto é um projeto que será testemunhado por muitas pessoas, não apenas pelos discípulos. Ele diz que Lázaro está dormindo. Os seus discípulos acreditam que ele se refere a um sono, tendo em vista que Jesus foi informado que Lázaro dormia. Quando os homens foram enviados por Marta e Maria, Jesus foi informado apenas da sua enfermidade. Aqueles homens que foram até Jesus também. Porém, Jesus já sabia que Lázaro estava morto, tanto que ele disse isso para os seus discípulos. Porém, ele afirma que ele irá ressuscitá-lo. Quando ele está no caminho, quando chega a hora, porque ele esperou mais 2 dias após ter sido informado da enfermidade de Lázaro, quando ele vai na direção da casa de Marta e Maria, ele recebe Marta, que vem até ele. Ela fica sabendo que ele está por perto e ela vai até Jesus. Então ela diz: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus anuncia o seu projeto. E esse projeto é um projeto que será testemunhado por todas as pessoas. Jesus diz: eu hei de ressuscitá-lo. Então ela fala: eu sei, Senhor. O Senhor irá ressuscitá-lo no último dia. É bem interessante que Marta é aquela mulher em que Jesus foi visitar a casa dela uma vez. Lá estava Marta, Maria e Lázaro. Jesus estava ensinando. Maria estava prestando atenção em tudo que Jesus falava. Marta estava preocupada com outras coisas, ansiosa. Ela estava perturbada porque ela queria servir de outra forma. Então ela reclama com Jesus porque Maria não estava trabalhando como ela estava. E ela ainda diz para Cristo que peça para que Maria ajude ela naquelas tarefas. Então Jesus diz: Marta, Marta, você está inquieta e atarefada com tantas coisas,
Maria escolheu a melhor parte. Jesus exorta Marta a respeito do principal. Marta foi uma mulher feliz porque a exortação de Jesus trouxe um efeito importantíssimo na vida dela. Pois quando ela sabe que Jesus está no local, ela vai até ele. Ela sabe que todo consolo está nele. Que aonde Jesus está, a morte não pode reinar. Ela afirma isso para Jesus, ela diz: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, porque ela tem certeza que a morte não tem domínio aonde Jesus está. Eles viram Jesus realizar muitas curas, muitos milagres. E ela sabe que Jesus é aquele que impede todos aqueles que estão próximos a Ele de morrerem. Todos aqueles que permitem Jesus entrar em sua casa. A morte não tem poder sobre eles. Meus irmãos, feliz é o homem que de fato se aproxima de Cristo, porque ele saberá aproveitar a presença de Cristo, principalmente no que diz respeito a não permitir com que a morte reine em nós. Sabe? Eu acredito que nós matamos muitas pessoas dentro de nós. Sim. Apesar de onde Cristo está, a morte não existir mais, porque Ele é aquele que venceu a morte, nós continuamos matando, nós matamos as pessoas dentro de nós. É impressionante como motivos mais pobres, é impressionante como nós destruímos as pessoas dentro de nós, por motivos tão pequenos. Eu fico pensando, nós cristãos, que anunciamos a palavra de Deus, que carregamos tantos ressentimentos em que a causa foram motivos pequenos demais. Eu sei que na vida existem pessoas que se afastaram de outras, pessoas em que o relacionamento ficou impossível por causa de situações difíceis de serem resolvidas. Mas eu sei também que existem outras que resolvem matar as pessoas dentro de si por motivos tão pequenos, tão infantis. Aliás, eu acho que nem as crianças fariam isso e de fato elas não fazem. Motivos pequenos ressentimentos, que me levam a pensar como é que nós chegaremos diante de Cristo e vamos dar conta dessas mortes que nós cometemos dentro de nós para o Senhor. Como é que aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro chegarão diante dele e se explicarão pelas mortes que faz com que eles nunca mais vivam com algumas pessoas que são pessoas que fizeram parte da vida delas.
Como é que nós, cristãos, que anunciamos o Evangelho de Cristo, que falamos sobre o perdão e sobre o amor, iremos justificar as mortes que nós cometemos, os homicídios de pessoas, por motivos tão pequenos, tão pobres e injustificáveis, mas que para nós tomou uma proporção tão grande. Felizes são aqueles que aprenderam que aonde Cristo está, a morte não reina. É interessante que Jesus vai dizer para Marta, pois ela tinha convicção de que ela era amada por Cristo. Então ela vai até ele e diz: eu sei que tudo quanto pedides a Deus, Deus te concederá, Senhor. Isso está no versículo 22. Então Jesus vai dizer para ela: o teu irmão há de ressuscitar. Vejam que Jesus sabe. Existe um projeto. E qual é o projeto? Lázaro será ressuscitado. Ele já tinha dito isso para os discípulos lá atrás. Os discípulos também não fazem ideia do que está acontecendo. Marta muito menos, pois ela está chorando. Chorando por causa de uma experiência que todos nós que temos, sabemos que é uma experiência irreversível. Pois quando alguém morre, a única verdade que temos é que o contato com essa pessoa não será mais possível. Há quem diga que é possível se comunicar através de outros intermédios. Bom, o assunto que eu quero tratar não é esse. Mas uma coisa é real: essa pessoa não volta mais. É impossível abraçá-la. É impossível sentar à mesa ao lado dela. Nós ficamos com a lembrança de tudo que ficou para trás. É impressionante como as lembranças elas tomam uma força, uma proporção gigantesca dentro de nós, quando ela não está mais presente. É impressionante como, após o pecado ter entrado no mundo, porque Deus anunciou para o homem que no dia que ele comesse, a morte entraria. E esse, sem dúvidas, é um adversário terrível. A morte, a separação. A separação eterna, sim, mas a separação física. Uma coisa é você saber que alguém mudou, foi para um outro país, uma outra cidade, às vezes você não consegue ter contato com essa pessoa mais da mesma forma, porém, de alguma maneira você consegue constatá-la e sabe que existe a possibilidade de vê-la novamente. Outra coisa é quando a pessoa não faz mais parte do mundo dos vivos, em que você sabe que não existe mais nenhum tipo de possibilidade de encontrá-lo. Marta está chorando, ela está em luto. Então, ela acredita que Jesus pode pedir a Deus algo e Deus irá conceder, mas ela não se deu conta ainda de que ela está diante de Deus, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós.
Ele diz, vou ressuscitá-la. Ele nem sequer disse, eu vou pedir ao Pai para que o ressuscite. Não, ele simplesmente disse, eu vou. O teu irmão há de ressuscitar. Para Marta ele disse isso, mas para os discípulos ele diz, eu vou despertá-lo. Versículo 11. Então, quando Marta confirma que Jesus irá ressuscitar Lázaro no último dia, no versículo 25, Jesus vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Ele fala dele. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele diz também, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Ou seja, primeiro ele disse que ele era a ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida. E que todo aquele que vive e crê nele nunca morrerá. É óbvio que Lázaro era um desses que, vivo, acreditava, cria no Senhor. Mas Jesus vai dizer que todos aqueles que crê nele, não significa que fisicamente eles nunca morrerão. Pois mesmo ressuscitando Lázaro, futuramente ele irá morrer. Lázaro, Maria, Marta e todos os que testemunharam da ressurreição. Mas o que ele está dizendo é que todos aqueles que creem nele, ainda quando estiverem mortos, viverão. Ou seja, aquela promessa que ele fez para um daqueles ladrões que estava ao seu lado na cruz, ele disse para um deles, aquele que disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele afirmou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu e você não testemunhamos disso. A ressurreição de Lázaro ainda foi testemunhada por Marta, Maria e todos os presentes. Mas existe um projeto eterno em que nós não temos todas as informações, mas nós temos a verdade de que Jesus disse para aquele homem, ainda hoje estarás comigo no paraíso, e aquele homem recebeu a confirmação de Cristo, que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, aquele homem morreu naquele dia, mas porque ele creu no Senhor, ele viu o Senhor no mesmo dia. Pois a morte não tem domínio sobre aqueles que creem no Senhor. Isso é algo que conforta o meu coração um dia como esse. Saber que o servo do Senhor, ele pode estar morto no que diz respeito ao acesso que temos até ele, até o seu corpo. Mas nós somos muito mais do que um corpo. É verdade que nós não podemos testemunhar do encontro daquele ladrão da cruz com Cristo. Mas isso não significa que não aconteceu. Não significa que aquilo que é desconhecido, aquilo que nós não temos acesso,
Não existe? Ora, não significa que tudo aquilo que nós não podemos provar não seja real. Um exemplo disso é o sonho. Nenhum de nós, quando sonhamos, conseguimos provar para outra pessoa que sonhamos. Não conseguimos e nunca vamos conseguir. Porque apesar do conteúdo do sonho ter sido irreal, nós sonhamos. Foi uma realidade. Uma pessoa esquizofrênica, uma pessoa em delírio, é bem verdade que ela não está vendo nada do que diz respeito à realidade. Mas quem somos nós para dizer que ela não está vendo o que ela diz ver? Quando encontramos pessoas se movimentando ou falando com o nada, como se estivesse alguém ali, nós sabemos que não tem nada ali, porque nós não enxergamos. Mas como podemos afirmar que aquela pessoa não está vendo nada se ela está totalmente envolvida com aquilo que ela vê, mesmo que seja algo irreal? Nós somos tão limitados no que diz respeito à verdade, à realidade, pois tudo que conhecemos fazem parte apenas do mundo físico. Mas está em nós tantas verdades transcendentais que nós podemos provar no dia a dia, mas não nos damos conta. Vejam, Jesus vai dizer para Marta: aquele que crê em mim, até mesmo quando ele morrer, para aqueles que estão vivos, eles viverão. E ele trará uma outra informação. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ou seja, todos aqueles que estão vivos, eu e você, acreditamos que temos fé no Senhor, nunca morreremos. Nunca morreremos como? Não seremos sepultados? O nosso corpo não tornará o pó? É claro que não. A Bíblia já diz isso como uma verdade universal. Porém, o que Jesus está dizendo é que a morte não terá domínio sobre aqueles que, quando vivos, creram em Deus. Eles nunca morrerão. Ele está afirmando a mesma verdade em duas condições, em duas situações. Aqueles que morreram crendo, ressuscitarão. E aqueles que creram quando estavam vivos, não morrerão. São duas faces da mesma moeda. Por isso Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então ele disse para Marta: crês tu isso? Então ela disse: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Bom, esse também é um pilar que foi o fundamento desse projeto, que é crer que Jesus é o Filho de Deus, aquele que havia de vir ao mundo, aquele que virá para levar a sua igreja. É interessante que quando Jesus falou isso e Marta confirmou essa sua crença, ela foi até Maria, sua irmã, e chamou e falou para Maria que Jesus estava lá. Maria saiu em direção a Jesus. Os judeus que estavam em volta, eles estavam na casa delas, consolando, porque
família agradável, era uma família diferente, era uma família que notoriamente Cristo vivia naquela casa, assim como a família Barros. Essa família que eu conheci e sou muito feliz por todos esses anos em tê-los fazendo parte da minha vida, das nossas vidas. Assim como a Igreja Projeto Eterno, todos os irmãos que fazem parte, assim como o pastor Givanildo, um grande irmão. Vejam, todos saem em direção a Jesus, porém sem saber que era Jesus, porque na verdade eles estão seguindo Maria. Então, Maria, quando encontra-se com Jesus, ela lança-se aos pés dele e ela faz a mesma afirmação de Marta: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Porque ela também sabe que não existe qualquer possibilidade da morte reinar, da morte vencer, aonde Jesus está. Jesus, quando viu Maria chorando, seu espírito moveu-se muito. E ele pergunta: onde vocês puseram ele? Os judeus levaram Jesus até o lugar e Jesus chorou. Quando Jesus chorou, versículo 37, alguns deles disseram, versículo 36, disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Queridos irmãos, o fundamento de um projeto eterno que precisa ser testemunhado, o fundamento que faz Jesus permitir todo esse cenário, ele está aqui, nesse versículo. Jesus sabia que Lázaro seria ressuscitado, ele tinha anunciado antes. Ele vai até lá, ele permite, ele espera os 4 dias, e ele diz que isso é para a glória de Deus. Deus será glorificado nisso. Mas aqui está o fundamento desse projeto em que Jesus construiu, envolvendo o tempo, momento certo, choro no período intermediário, sofrimento, mas o fundamento está aqui. Os judeus, eles testemunham de algo. Vejam como ele o amava. O amor de Cristo. O amor de Cristo é algo que precisa ser testemunhado. O amor de Cristo é algo que é experimentado por todos aqueles que se aproximam dele. Vejam, uma coisa é ter certeza que Lázaro, Marta e Maria amam ao Senhor. Mas agora, a convicção que sobe ao coração desses homens é que Jesus amava Lázaro.
Jesus ama Marta, Jesus ama Maria, Jesus ama a mim, Jesus ama a você. Apesar de ele saber que iria ressuscitar Lázaro, ele não é indiferente aos sentimentos dela, ele não é indiferente aos sentimentos daqueles que estão envolvidos naquele momento. Ele o amava. E nesse texto, vai de encontro ao que está escrito em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vejam, aonde está o fundamento da presença de Jesus aqui? Porque Deus amou ao mundo. E este amor precisa ser testemunhado. De tal maneira, de uma forma tão inexplicável ao homem, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é revelado quando envia seu Filho. E o seu Filho, que também é Deus, pois ele era o Verbo que se fez carne. Ele é o haja. Ele é aquele que ordena e o mar lhe obedece. Ele não é aquele que ora para ter permissão para que o mar cesse. Não, ele é a autoridade. Cristo é aquele que diz: aquieta-te. Ele é aquele que diz para a figueira: nunca mais nasça fruto de ti. Ele é aquele que diz para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Vejam que coisa interessante. Na sua oração, ele confirma esse projeto. Pois no versículo 42 ele vai dizer: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Vejam, meus irmãos, os sofrimentos que passamos, as dores, as lutas, devem ser vistas por nós. Nós precisamos encontrar e perceber o grande amor de Cristo, a presença dele em todas as circunstâncias. Ele é aquele que consola. Ele não é indiferente no nosso momento de angústia, de tristeza. Ele é aquele que está conosco. É bem verdade que ele prometeu que um dia a morte não terá mais poder algum, será encerrado essa dor, haverá lágrimas enxugadas. Mas isso não significa que nesse período em que nós vivenciamos essas dores, ele seja indiferente por ser alguém poderoso e a parte de tudo isso. Não, ele é presente. Ele é aquele que decretou o futuro, ele é aquele que disse tudo o que vai acontecer, ele é aquele que já anunciou o fim de todas as coisas. Ele é aquele que anuncia as dores que serão vividas no futuro. Ele é aquele que ensina e que anuncia as alegrias que serão vividas no futuro. Ele é aquele que anuncia as guerras e as barreiras que enfrentaremos na vida. Mas ele é aquele que está presente junto aos nossos sofrimentos e às nossas dores. E por que ele está presente? Porque nós não conseguiríamos suportar tamanha dor. Mas com a presença dele, nós vencemos. Ele é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Ele é aquele que nos dá sentido, que nos faz olhar para o futuro, não como uma história criada por nós mesmos para nos convencer
de uma maneira tola a respeito de algo que pode acontecer. Não, ele anuncia uma verdade. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim, aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. É verdade. Todos aqueles que creram de verdade no Senhor. Não aqueles que brincaram, que deram prioridades para outras coisas, mas em vez em quando colocavam o nome de Jesus no meio de alguma coisa. Todos aqueles que colocaram em Cristo as suas expectativas, os motivos da sua vida, o motivo do seu viver. Eu não estou me referindo àqueles que abraçam todo tipo de causa, que luta por todo tipo de causa, que sonha com um futuro melhor para a humanidade, mas em vez em quando coloca um pouco de Cristo ali. Não, eu estou falando daquele que crê em Cristo. Que coloca Ele em primeiro lugar nas suas vidas. Que são falhos, que erram, que pecam, que falham, mas que colocam sempre Ele em primeiro lugar em suas vidas. Esses nunca morrerão, esses ficarão na memória daqueles que continuarem vivos. Nunca morrerão. É verdade que eles não morrerão no que diz respeito ao encontro com Deus, porque Deus é vida. E nós, quando ainda não existíamos em um corpo, fluímos de Deus, do seu sopro. O seu sopro fez com que o homem se tornasse alma vivente. Nós viemos da vida. Então, a morte é apenas uma morte no que diz respeito à nossa separação, mas nós voltamos para a vida. E para aquele que crê, uma vida em que essa morte não existirá mais. Então Jesus faz uma pergunta importante para Marta. Crês tu isso? Se creres, ou se credes, verás a glória de Deus. Você que me ouve nesta noite, você tem apenas duas opções: crer ou não crer. Os sinais, as evidências de tudo o que foi anunciado por Jesus vem se cumprindo. E você é aquele que se apresentará diante dele. Eu oro ao Senhor para que seja um dia de muita alegria, para que seja uma celebração eterna. O projeto de Deus tem como fundamento o seu amor. Porque Ele nos amou, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, porque Ele nos amou. Ele nos trouxe a vida, de forma que todo aquele que crê nele não irá morrer, mas terá a vida eterna. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Nós faremos uma homenagem